E aí, pessoal, chegamos no nosso último exercício, que agora é um jogo de par ou ímpar, onde a gente vai criar um jogo, né, que vai ter entre o usuário e o computador. Basicamente, o usuário vai inserir um número, o computador vai ter que sortear um número entre 1 a 5, e a soma desses dois números vai verificar quem ganhou, ou seja, se o número ele é par ou ímpar. Então aqui a gente tem a nossa ordem do jogo corretamente, vale você ler, tentar fazer esse exercício e depois verificar a resolução comigo. Vamos lá? Espero que você tenha feito a atividade, já tenha entendido como está funcionando. Essa eu acho que é a atividade mais difícil, pode ser, desse ciclo que eu passei para vocês. E se você conseguiu fazer, ótimo. Você já está entendendo bastante de lógica. Se você não entendeu muito bem, porque né, tem algumas funções mais que você vai ter que usar, como que você vai calcular um número aleatório do computador? Você vai ter que entender isso. E é o que a gente vai mostrar aqui agora na aula. Então, antes de mais nada, a gente vai ter que criar uma função que é para gerar um número aleatório. Vou fazer uma função auxiliar aqui. Vamos criar a função chamada GenerateRandomNumber. Não vai vir nenhum valor como parâmetro. A gente apenas vai ter que retornar um valor entre 1 a 5, que o computador vai gerar. E como a gente faz isso? A gente vai ter que usar nossa função auxiliar mathfloor para poder arredondar para baixo o valor. E também a gente vai precisar da função que chama math.random, que é a função que ela gera números aleatórios. E como que a gente usa ela? A gente vai usar a função vezes 5 para poder fazer esse cálculo de 1 a 5 e mais 1, porque se for um valor muito pequeno, soma 1 aí, vai arredondar, né, para 1, por exemplo, e depois vai ter que arredondar para menor, entendeu? Então, com essa fórmula aqui, a gente consegue gerar número de 1 a 5 de forma aleatória. Depois, a gente vai ter que criar nossa função para verificar ou não se ele é um número par, que é a função isEven, que vai receber como parâmetro um number e vai ser uma booleana. Então, o que a gente vai retornar aqui? Returne se o número mod 2, ou seja, o resto desse número dividido por 2 for igual a 0, significa que ele é par. Então, basicamente isso que ele está fazendo. Se o número ele dividido por 2 for igual a 0, vai retornar true. Não vai ser false. Com essa lógica, a gente consegue usar a nossa função principal para verificar quem ganhou usando ela. Então, como que a gente pode fazer? Agora a gente vai criar a função player1 para ver quem ganhou. E basicamente, como parâmetro, a gente vai ter que receber a escolha do jogador e o total. Então, vamos criar um player choice, que é a escolha que ele fez de número, e também o total, que é a nossa soma lá dos valores. Dentro aqui, o que a gente vai fazer? Vamos criar uma variável chamada resultado, que vai chamar a nossa função é par, para ver se é par. Se for par, recebe par, esse resultado, se não, recebe ímpar. E para isso, né, para a gente testar um pouco mais também, a gente vai usar, nesse meu exemplo, o operador ternário. Que ele funciona basicamente, né, como eu até expliquei na outra aula, a gente vai receber um valor de entrada, no caso vai ser uma função, isEven, com o total. Se esse valor que deu, né, ou seja, o total da nossa soma, ele de fato for true, né, for par, a gente vai retornar aqui par. Do contrário, vai ser ímpar. E além disso, eu vou colocar esse resultado, né, eu vou retornar esse resultado em minúsculo. Então a gente vai até aprender uma outra função muito importante no JavaScript, que é a toLowerCase, que ela vai arredondar tudo, né? Vai pegar o valor se ele tiver alguma letra maiúscula e tal, e vai colocar minúsculo. Então como que a gente faz isso? Result igual, né? A player choice ponto toLowerCase. O que a gente está fazendo aqui? Além da gente verificar se é par ou ímpar, a gente vai ter que ter um retorno. E o que a gente vai retornar basicamente? Se o resultado, ou seja, par ou ímpar, ele foi igual à escolha do usuário, o usuário inserir um valor, né? A gente vai arredondar ele para minúsculo, porque o usuário pode ter colocado par em caps lock, pode colocar o P maiúsculo e o A minúsculo. Então, para não ter nenhum problema, né, na hora de verificar, a gente arredonda tudo para P minúsculo e verifica. Se o usuário colocou par ou ímpar, vai retornar nessa função aqui, booleano também. Então, essa função ela verifica se o usuário ganhou ou se ele perdeu. E por fim, agora, a gente vai criar a nossa lógica do programa em si, que não vai ser nenhuma função. Essas são nossas três funções auxiliares, né? Uma para gerar um número aleatório, outra para verificar se é par e outra para verificar se o jogador ganhou, retornando true ou false. Agora, na nossa lógica principal, a gente vai ter que criar a nossa regra de jogo. Lembrando que a gente vai ter que contar quantas vezes o jogador ganhou. Vamos criar uma variável chamada winCount, né? A contagem aí se o jogador ganhou. Inicialmente começando em 0, ou seja, não ganhou nenhuma vez. O programa acabou de começar. Como que a gente pode fazer aquele loop para toda hora, né, o programa continuar funcionando até o usuário digitar alguma coisa inválida, ele errar e o programa parar?
Tem várias formas de fazer isso. Você pode usar uma variável auxiliar, pode fazer várias formas. Uma delas que eu gosto de fazer, nem sei se pode dizer que é muito boa prática de mercado, mas uma prática de fazer, que é o while true. Enquanto for verdade, vai executar 1000 vezes, porque vai ser sempre verdadeira a condição. Porém, para parar o programa, a gente vai ter que usar uma lógica break, ou seja, tá toda hora funcionando, nunca vai parar o programa, porque é toda hora while true, toda hora é true a condição. Porém, se for falso, se o usuário ele errou, ele perdeu, dá um break que já vai quebrar a aplicação, já vai sair desse loop. Então, a primeira coisa que a gente precisa é pegar o número que o usuário digitou, converter para número e salvar numa variável. Primeiro passo principal aí. Depois, a gente precisa ver qual que foi a escolha dele. Se ele acha que vai dar par ou ímpar. Então, const player choice, que vai receber a entrada do usuário via prompt. E a gente não precisa converter porque a gente de fato quer esse valor em string. A única coisa que a gente precisa fazer aqui é, depois de receber esse dado do usuário, a gente já vai converter de cara para minúsculo. Porque independente de como ele digitou, a gente precisa toda hora ter esse valor em minúsculo, né, para poder fazer a comparação corretamente. E depois a gente vai gerar o número do computador de forma aleatória. Computer number recebe a nossa função generate final number. Ou seja, já vai tirar um número aleatório com base na nossa lógica que a gente fez aqui, e já que está retornando, já retorna em na variável. Vamos precisar calcular o total, ou seja, criar uma const total aqui, que basicamente vai receber o valor que o usuário digitou e o valor do computador que foi gerado aleatório. Então, player number mais computer number, o número que cada um deles gerou. Por fim, a gente vai criar uma variável aqui com o resultado do usuário, ou seja, vai chamar a função isEven para ver se o número total ele é par ou ímpar. Se ele for par, a gente só vai colocar que ele é par e salvar nessa variável. Do contrário, vai ser ímpar. E a gente vai salvar nessa variável também. E agora a gente vai exibir para o usuário o valor que ele escolheu, o valor que o computador escolheu e o total. Colocamos os três consoles, né, com o valor que o usuário escolheu, com o valor que o computador escolheu e o total. Agora a gente precisa fazer uma verificação. Se o usuário ganhou, a gente vai chamar aquele método. Então, if player1, ou seja, vai verificar se ele ganhou e vai retornar true ou false. Se ele tiver ganhado, a gente vai colocar uma mensagem: você venceu essa rodada. E ele vai incrementar em um ponto o contador do início, que é o win_count, né? Quando a gente incrementar, beleza. Se ele perdeu, vai falar que ele perdeu e vai quebrar a aplicação. Se o usuário tiver vencido, a gente vai mostrar que ele venceu e vai incrementar um contador em 1. Porém, se ele tiver perdido, a gente vai ter que botar uma mensagem que ele perdeu e colocar um break para poder parar essa rodada. Se a gente colocou isso aqui e ele perdeu, o programa parou, saiu desse while aqui e no final aqui a gente vai ter que mostrar o resultado, né, de quantas rodadas ele venceu. Programa funcionando, lógica finalizada. Eu acho que essa foi a lógica mais completa de projeto até agora. Vale muito você revisar, verificar, entender muito bem isso aqui para você conseguir compreender o que aconteceu. Agora a gente vai apenas fazer os testes para ver se funcionou. Escolha um valor, vou escolher 10. A gente já percebe que eu ganhei, porque o projeto ele não parou, né? Quando você pede, vai parar e continua rodando. Então vamos testar de novo. Parou ímpar, vou colocar ímpar. Escolha um outro número, vou escolher 5. Escolha outro número, vou escolher 10. Aí eu perdi. Como a gente pode ver aqui, o nosso resultado já foi exibido. A primeira eu ganhei, a segunda eu perdi. Falo que eu ganhei uma rodada só, né? Dá pra ver que eu tô bem ruim nesse jogo. Mas, pelo menos, o resultado foi bem legal. A gente acabou conseguindo criar um jogo aqui completo. Vai que no seu momento livre você quer jogar aí, você tá à toa, tem um joguinho pra você poder jogar. Dá até pra aperfeiçoar ele também, usando HTML, CSS, deixar mais bonito. Mas já temos um jogo funcional aqui. E o mais importante, a gente conseguiu executar nossa lógica de programação. Com essa aula, a gente finalizou um módulo de lógica e agora vamos para o módulo de JavaScript mesmo, aprendendo sobre arrays e também como manipular dados da tela.